Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do Dr. Henrique, Dr. Ivan. A gente tem aí um tema muito especial para falar, que é o uso capião extrajudicial. Sempre questões interessantes, sempre novos aspectos de um tema que, sem dúvida alguma, será, se não é ainda hoje, uma das maiores procuras dentro das serventias. Os advogados ainda precisam, sem dúvida alguma, trabalhar muito ainda esse tema, fugindo das ações judiciais e do tempo das ações judiciais, utilizando o excelente serviço do extrajudicial, a capacitação diferenciada dos registradores, nessa otimização de reconhecimento e declaração de propriedade. Muito obrigado, doutor Henrique, por estar aqui. Doutor Ivan, mais uma vez, obrigado, sempre um prazer, uma alegria. Vamos trabalhar aqui com algumas questões. Conto com todos aqui. Primeiro tema que a gente podia debater. É possível usucapir a área rural abaixo da fração mínima do parcelamento do solo? E se a área usucapiando ultrapassar o limite máximo, pode aí o requerente adaptar o pedido ao teto? Doutor Ivan, doutor Henrique? Bom, quanto ao primeiro ponto, né, a questão da área com fração inferior, aliás, com área inferior à fração mínima de parcelamento, não é? Já é consolidado que, ao menos no usucapião judicial, como a aquisição é originária, a vedação que se tem na legislação do Estatuto da Terra é para transmissão. Então, pela via do usucapião judicial, não há dúvidas de que a aquisição é possível, né? Me parece que se o usucapião extrajudicial não é um novo usucapião, mas apenas uma nova modalidade de se reconhecer o usucapião que já aconteceu, a mesma lógica deveria ser aplicada. O que me parece que pode ser uma dificuldade, eventualmente, a parte conseguir a inscrição desta área no INCRA, né? Mas isso é outro problema. Não me parece que nós devamos condicionar o reconhecimento do usucapião extrajudicial à prévia inscrição no INCRA dessa área inferior. O que pensam os meus companheiros? Eu concordo plenamente, acho que o usucapião abaixo da fração mínima é viável, porque essas restrições são de natureza administrativas, né? E eu não vejo como se tolher o direito do usucapiente à obtenção de um reconhecimento de domínio, porque senão não haveria regularização, né? Nós estaríamos impedindo a regularização fundiária, de alguma maneira. Eu concordo em tudo. Eu acho que a questão da tamanho da área em específico, ela não pode de maneira nenhuma obstar o parcelamento, ou melhor, o reconhecimento da usucapião. A questão é consagrada na via judicial e não acho que deveria ter nenhum embaraço na via extrajudicial. Até porque eu concordo com o Dr. Ivan, em específico, eu acho que uma das frases aqui utilizada por ele, na minha opinião, é a frase que deve nortear a todas as situações de usucapião. O usucapião extrajudicial é um procedimento, não é uma modalidade. Ou seja, eu vou me utilizar de todas as modalidades legais para o encaixe no procedimento ou no processo, para não contrariar absolutamente nenhuma posição acadêmica, teórica, mas assim, processo ou procedimento não é modalidade. Então eu vou encaixar todas as modalidades sem vedação. E aí, até fazendo um pequeno aditamento, eu acho que esse é um grande norte para todos os registradores. É se valer da jurisprudência contenciosa na utilização e otimização dentro dos processos administrativos de usucapião, porque isso vai facilitar, vai dar um pouco de amparo. Olha, já tem julgados nesse sentido, então estou caminhando dessa forma com base no que já vem sendo feito. Eu acho que isso traz tranquilidade para o registrador, segurança na realização da atividade, e eu acho que traz clareza até para que se procure com mais conforto. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes o usucapião acaba sendo a última linha da regularização. Quer dizer, quando nada mais é possível, eventualmente o usucapião vai lá e soluciona o caso, né? Então, imagina nessa situação, se não for por usucapião, vai ser como? Vai ficar na informalidade para sempre, só na posse? Né? Até uma vez eu tive um caso que o sujeito tinha uma área que não era essa questão, mas que a solução seria em princípio usucapião. Só que aí no caso concreto, um dos proprietários que constavam da matrícula é interditado. E aí eu tive que dar uma notícia, meu caro, para você nem o usucapião vai resolver, porque os prazos não vão correr. Então, quer dizer, acho que o sujeito tem uma notícia que nem o usucapião vai resolver, não é uma coisa muito agradável. Mas quando é possível o usucapião, enfim, então vamos utilizá-lo. Né? Inclusive a tutela aí, no caso, é justamente de dar ao agricultor, o pequeno, aquilo que ele está
pretendendo adquirir, né? A tutela em relação aos minifúndios, ela deve ser prestigiada. São os latifúndios no Brasil que contribuíram, de alguma maneira, para o estado de precariedade que nós temos hoje, né, na base imobiliária. Isso doutrinariamente, estou falando. Porque a distribuição de terras no Brasil não foi muito organizada. Então, o pequeno agricultor, não dá a ele um título, eu acho que nós estamos rompendo com o princípio da função social da propriedade. Então, acho que isso nos coloca na segunda parte da questão, né? Então, naquela situação em que o sujeito está pleiteando o uso capião, uma modalidade que tem um limite máximo de área por conta do prazo, e ele opta por abrir mão de parte da sua área de posse para usucapiar somente aquilo que está dentro do que aquela modalidade permite. E aí? Eu acho que não pode, hein? Já dentro desse silêncio, assim, quase circunstanciado, eu acho que se ele ocupa uma área maior, ele deve se adequar às modalidades, ao cardápio de opções legislativo que melhor atende. Então, se ele tem uma área acima, por exemplo, acima de 250 metros, numa hipótese de uso capião especial urbana, eu acho que ele não pode. Não, olha, eu tenho 400, mas a gente faz por 250, o do outro eu deixo para a próxima, porque de um jeito ou de outro, eu acho que isso leva a uma surpresa até da outra parte, né, do proprietário. Peraí, tudo bem, eu posso até discutir, mas se você não atende os requisitos dessa modalidade, eu acho que você não poderia. Isso é mais complicado, eu acho que na área rural, porque a gente às vezes tem uma dificuldade de identificação efetivamente dos elementos, né? A gente tem que lembrar que posse e os elementos são fáticos e fato é difícil de se comprovar. Eu concordo plenamente. E vai ter que esperar mais 5 anos para dar o prazo. Porque, percebam, do lado do proprietário, né? A minha propriedade não pode prescrever picado, como disse. Não pode alguém optar por ocupar uma área maior e escolher, como disse, pretender ali estar ocupando uma área menor. Veja só, ele vai continuar provavelmente exercendo a posse informalmente na área que ele já ocupava e vai ter titulado uma parte daquilo ali. Quer dizer, isso é terrível, porque além do que, aquela área de posse que ele vai continuar exercendo que não está titulada, vai ser condenada a permanecer na informalidade. Sim. Porque já não é mais área de posse do proprietário tabulário anterior e também não vai ser dele, vai ser uma área cinzenta ali, que não é nem de um nem de outro plenamente. Então, eu concordo que isso não é de ser admitido. Agora, é claro que na prática isso é complicado, porque se na ata notarial, nas peças técnicas, vier mencionando que a área é só aquela ali, ainda acho que não é exigível que o registrador faça uma diligência em loco para ver se ele ocupa mais. Então, vai acabar sendo registrado. Mas, se for constatado que ele está reduzindo deliberadamente a sua área lá de titulação, está fraudando os requisitos. Está fraudando os requisitos, perfeitamente. Eu concordo plenamente. Acho que não é possível haver manipulação do pedido, né? Sou pena de fraude, porque se a área determinada é aquela que é ocupada, né, se surpreenderia o proprietário, na medida em que ele tem a seu favor, né, o direito de excepcionar, né, direito de exceção, né? Então, acho que não é qualquer pedido que pode ser admitido dessa forma. E escolher, não, a minha área ultrapassa 50 hectares, então eu vou passar para 25. Acho que o que a gente aqui está discutindo, até para ficar bem claro, em sabendo o registrador que os requisitos não estão cumpridos, ótimo, poderemos pensar em fraude aos requisitos e, portanto, a recusa. Agora, é óbvio que desconhecendo a situação, e cá entre nós é o que possivelmente vai acontecer na prática, é o requerente, o interessado, indicando a ocupação de determinada área, que não é uma adaptação de pedido ao teto, simplesmente desconheço, exatamente. A ata é no sentido de que há uma ocupação de determinada área específica, os elementos são nesse sentido, ponto final, não tem muito o que fazer. É que, às vezes, a prática e a teoria, elas se mostram, às vezes, um pouco conturbadas, mas identificada uma situação de fraude aos requisitos, tem que ser recusada a questão. E isso, para mim, só reforça a importância da ata notarial, especialmente aquela na qual o tabelião comparece em loco para verificar a área de posse, né? Porque eu vou ter um agente público imparcial que vai estar lá para certificar, olha, é assim, né? Efetivamente é isto que ele ocupa. Não, perfeito.
Concordo, e não é possível fazer uso capião em módulos, né? Vamos passar então para mais uma tudo bem. questão. Artigo 7º do provimento 65 do CNJ. Dispõe que, na hipótese da unidade de uso capião localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direitos constantes da matrícula. Como é que funcionaria isso em relação aos condôminos de fato? Porque o caso aqui é aquela situação que a gente tem uma grande área em que nós temos ela registrada no nome de uma determinada pessoa, ou 2 ou 3, seja como for, mas a gente tem eu sei que é difícil a gente pensar isso no Brasil, isso acontece muito na Dinamarca, na Noruega, é impressionante, né, o universo nórdico, como ele traz esse tipo de problemática. Mas que seja, imaginando que a gente tenha um terreno, um prédio e 200 unidades, todos eles ali ocupados por pessoas que obviamente não têm matrícula alguma. Como é que a gente faria essa uso capião? Esse é um problema sem tamanho, né, como dizia, e não é novo também, porque mesmo antes do capião extrajudicial, já acontecia de ações judiciais de uso capião de unidade autônoma não regularizada, quer dizer, uma unidade autônoma informal, né? E, ao que me parece, ao menos aqui em São Paulo, a compreensão era de que o uso capião em si era possível, porque os requisitos estavam preenchidos, mas o registro ficava condicionado à regularização do condomínio, à instituição do condomínio. O CNJ no provimento mudou isto, quer dizer, no uso capião extrajudicial, então agora é possível o reconhecimento do capião extrajudicial e, por conseguinte, o registro, mesmo nestas situações nas quais eu não tenho o condomínio regularizado. Mas isso gera muitos problemas, e até muitos problemas no sentido de como se operacionalizar isso no registro, né? A primeira questão que se coloca é esta: imagina lá que eu tenho um determinado terreno que tem 10 proprietários de frações ideais e de fato eles vivem ali, né? Eles têm ali apartamentos. Então veja que eles têm a propriedade da fração ideal e a posse dos apartamentos que ocupam. Mas além deles, tem mais lá 30 pessoas que também ocupam apartamentos que não aparecem na matrícula como titulares de fração ideal, né? É exigível a anuência destas pessoas? E ao me defrontar com essa questão, a minha primeira impressão foi de que não são titulares de direitos reais. Mas Dr. Henrique e Dr. Gentil me mostraram que há elementos mais profundos nisso aí, mais complexos, especialmente tendo em vista a questão de que eles terão que entrar em termos para saber até como atribuir as frações ideais para essa unidade. Henrique, pode falar mais? Sim, sem dúvida nenhuma, estou de acordo, é complexo. Os condôminos de fato, né, que não estão requerendo, não estão requerendo a uso capião, deveriam ser chamados. Porque eles seriam legitimados, ou serão, no caso, hipótese de pedido posterior. Toda e qualquer abertura de matrícula que não tenha essa visão de condomínio futuro, né, regularmente instituído, corre o risco de causar um prejuízo, né, aos demais no momento em que for instituído o condomínio. Então ficaria uma matrícula em aberto, né, com uma fração ideal na construção, no terreno, mas sem que os outros tivessem anuído, e daqui a uns tempos nós teríamos um eventual conflito, né? Então o interesse dos demais, para mim, é muito evidente. Acho que deveriam ser chamados, sim, a compor o processo e manifestar interesse, concordância, enfim, né? Bom, eu digo mais, até pensando na hipótese em que eu não tenha os efetivos titulares da propriedade na matrícula ocupando aquela área. Então é uma área ocupada por 200 famílias, cada uma dentro da sua unidade, de uso exclusivo. E a matrícula está numa pessoa que sequer mora na cidade mais. E, talvez para ela é irrelevante o que vai acontecer, ciente que possivelmente sofrendo uma ação de uso capião também irá perder a demanda. Então o nível de interesse daquela pessoa é zero em relação aos 199 outros ocupantes que ali se encontram. Então eu acho que é importante sim essa participação dos condôminos de fato. E aí, na petição inicial, já caberia ao requerente indicar a fração ideal que ele pretende atribuir à sua unidade? Eu tenho para mim que sim. Até porque eu vou ter anuência de qualquer forma dos demais. E eles poderiam impugnar essa atribuição. Exatamente. Acho que sim. Imagine-se então uma matrícula que é aberta, né? Doutor
avisou, né? A gente conversou Sim. antes que nós teremos uma matrícula aberta que é disforme em relação ao condomínio futuro, né? E o Dr. Ivan falou bem. Então, como é que a gente vai fazer na hora em que for aberta essa matrícula, propriamente? Ela vai ficar destoando do condomínio? Como é que eu vou incorporar essa matrícula depois, né? Se ela não confere com quadro de áreas, vamos dizer assim. Não, e ainda dentro da complementação da pergunta nessa hipótese, né? Deve o oficial exigir ata de Assembleia Geral dos condôminos, de fato para futura especialização, instituição de condomínio, já contemplando aí quadro de áreas, planta, memorial? Quer dizer, será que já é exigível neste primeiro pedido de usucapião, vamos imaginar que seja o primeiro das unidades, né? Que então o requerente já apresente toda a documentação que seria necessária para a instituição do condomínio? Isso é interessante. Claro que seria o desejável, né? Porque resolveria um problema, né? Mas aí também com isso se registraria o condomínio, porque se a documentação está sendo exigida, ou seria só para demonstrar que aquela matrícula está compatível com um futuro projeto quando optarem por instituir? Já tive a experiência de vários registros, né? Instituição de condomínio com o usucapião junto. Foi interessante porque a parte requereu a usucapião de uma unidade autônoma e foi exigida então uma perícia, foi instituído, né? Foi feito o registro da instituição e em seguida a abertura de matrícula. Mas é uma situação assim, que foge um pouco do padrão normal, né? Mas a questão é, o oficial, eu concordo que é o melhor dos mundos. Sim, mas o oficial deve exigir para fins de usucapião, ou seja, assim, a princípio eu acho que não, porque não é requisito para usucapião, não poderia impedir que aquele ocupante, olha, mas não é requisito legal, se vai ser ou não constituído. Se os outros ocupantes vão ter igual comportamento de diligência... Não, eu acho que não. Acho que não cabe ao oficial exigir. Mas, evidentemente, que com a anuência... Não, seria incrível. Isso é uma segurança, né? Claro, Seria melhor, sim. Nesta aquisição, adquire-se somente a cessão ou também uma fração ideal do terreno? E se adquirisse fração, qual fração? Exatamente. Acho que essa talvez uma das questões principais, porque é isso que vai definir até o relacionamento dessa unidade com uma futura instituição, não é? Porque se efetivamente eu tenho a aquisição com base na posse, né, a posse é só da cessão, é só da unidade, né? Por outro lado, a gente não tem, agora tem na laje, por exemplo, mas em princípio a gente não tem propriedade de acessão independentemente do solo, né? De fato, é muito problemático isso daí. Seria melhor que no provimento do CNJ esta porta não tivesse sido aberta, porque os problemas que isso pode despertar para o futuro são muito grandes, especialmente que potencialmente essa aquisição vai ser impugnada, quer dizer, algum dos vizinhos possivelmente não vai concordar. É muito possível. Seja porque bem provável. A atribuição da fração que se faz, seja porque eu ainda não vou ter uma convenção de condomínio, então as próprias relações entre os vizinhos não estão bem estabelecidas. E é uma situação que é recorrente, né? Tem vários prédios aqui, pelo menos no interior, né? Que não tem essa regularização, né? Sim, é muito comum. Existem construções, porém, vários apartamentos e as unidades não estão registradas. Exato. Não, a questão que, infelizmente, eu vejo bastante na prática e em ações sempre complicadas junto ao Poder Judiciário, são aquelas em que a gente tem uma casa e um terreno. Aí vem um grande empreiteiro com uma incrível ideia. Pega ali aquelas pessoas que moram ali, normalmente são pessoas idosas, ali casal de 128, 129 anos, tá? Fala, olha, a gente tira vocês daqui, coloca vocês numa casa alugada, derrubamos essa casa, fazemos um predinho com 8 unidades, te devolvemos uma unidade, te damos um dinheiro. Aí você fala, tá bom, boa ideia, né? E eu nem tô pensando que essas pessoas de 120 anos vão morrer no meio disso. Que pode acontecer e piora bem minha situação. E aí cada um deles tem 15 filhos. Não, então pode piorar bastante a minha situação. E aí vai e constrói lá 8 unidades. Não tem nem alvará para construção, nada. Eu tenho lá 8 unidades. Exatamente. E eu vou bater o olho na matrícula, eu tenho uma realidade completamente diferente, né? Então, minha matrícula pode ter só um titular, né? Sim, estou voltando para o caso do... O provimento fala em... como se fosse um condomínio de direito. Sim, né? Sim, quando na verdade pode não ter. Pode não ter. Gente,
Queria agradecer demais. Vimos como a gente pega 1, 2 pontinhos, aquilo já decola de um jeito muito, muito interessante. Queria agradecer demais a presença do Dr. Henrique, muito obrigado. Dr. Ivan, aí ponderações finais para a gente já encerrar o nosso programa. É sempre muito bom participar aqui do programa. Esse tema do Zucapião, vou dizer, esse acho que já é o 4º programa que a gente grava sobre esse tema, e haverá muitos mais, porque é um tema riquíssimo, né? Tanto no aspecto procedimental quanto no material. E, como disse o Dr. Gentil no começo, certamente é algo aí que vai ser muito demandado no futuro dos registradores de imóveis. Também gostaria de agradecer, é sempre uma honra estar aqui, na presença de tão ilustres colegas e doutor Gentil, né? Posso falar assim, porque já foi colega também. E, então, acho que é sempre um prazer a gente colaborar aqui e debater, né? Esses assuntos são bem interessantes, ainda mais no tratando dos campeões extrajudicial, né? Fico muito honrado. Bom, gente, era isso. Muito obrigado. Desejamos aí uma ótima semana, excelentes estudos e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.